Boa noite, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Que bom que você está participando conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Reserve sempre este horário, todas as quintas-feiras. Nós vamos dar início à nossa live do culto Plenitude. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos aqui sobre o Espírito Santo. E hoje a gente vai estar falando sobre os benefícios, advindos do falar em língua. Quais os benefícios que isso nos traz? E o texto que nós vamos estar meditando, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. E diz: o que fala em línguas edifica a si mesmo. Pai, a tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha descortinar os nossos olhos. Que o Senhor, ó Deus, venha nos revelar as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, nos dê entendimento e sabedoria para compreendermos os teus ensinamentos. Eu lhe peço a Deus que abençoe a vida de cada um dos teus filhos que tem participado conosco nesse momento, os que virão depois. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Aproveite para deixar o seu like, para compartilhar. E se inscrever no nosso canal. Então, motivo de muitas vezes nós permanecemos insensíveis, é justamente porque nós não exercitamos essa busca pelo enchimento do Espírito Santo, não utilizamos devidamente essa ferramenta que o Senhor nos concedeu de podermos estar trazendo essa edificação para nós mesmos. Então, tudo que Deus nos concede não é em vão. Tudo tem um proveito. E a gente vai entender a finalidade deste falar em língua, o quanto que isso traz benefício para as nossas vidas. Então, o falar em língua é uma coisa que não é uma coisa sem importância. É algo que vai trazer edificação para nós mesmos. Quer dizer, a prática vai estar trazendo esse benefício para a gente. Então, a maioria das pessoas, quando é batizada e começa a falar em língua, ainda não tem a devida compreensão do quanto que isso é importante, o quanto que esse falar em língua, ele traz benefício para as nossas vidas, E para que nós possamos entender o propósito de Deus através dessa linguagem sobrenatural, que é a oração em línguas do Espírito Santo. E quando a igreja chegar a entender a dimensão deste propósito, a dimensão da edificação que isso traz para as nossas vidas, eu creio que vai haver um avivamento grandioso na igreja, sabe? Se nós entendemos o quanto que este falar em línguas, ele traz crescimento espiritual. Então, quando nós entendemos isso, que o falar em língua, ele vai trazer o quê? Um enriquecimento da nossa vida espiritual, porque vai estar edificando nós mesmos. Nós que somos edificados quando nós falamos em línguas. E aí nós vamos desfrutar o quê? Dessas vantagens, à medida que nós praticarmos. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele já tinha esse entendimento
Quando ele diz lá em Coríntios, né, que eu dou graças ao meu Deus, que fala em outras línguas mais do que os outros. Então, quando ele fala isso, não é que ele tinha variedade de língua, mas que a prática dele era bem grande e que ele investia muito tempo nessa prática de estar falando em línguas. Então, assim, eu creio que ele descobriu, né, o tesouro que é esse falar em língua, o quanto que nós podemos, né, crescer. Por isso que ele diz, né, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Então, falar em línguas, né, é um instrumento de edificação. Então, edificar é o quê? É construir, é fazer crescer, é levantar. Então, do ponto de vista espiritual, significa que é um crescimento. Então, falar de construir algo mais sobre o alicerce que é a fé em Jesus Cristo. Então, falar em língua, ele acrescenta em nós, né, de forma paulatina, à medida que nós vamos praticando esse ato de estarmos orando em línguas. Né, para a gente possa entender, né, a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quer dizer, o falar na linguagem sobrenatural, da oração do Espírito Santo, é preciso que a gente entenda, né, que isso tem uma parceria entre nós e o Espírito Santo. Então, quer dizer, quando nós falamos a língua, quer dizer, nós fazemos a nossa parte e o Espírito Santo faz a dele. Então, quer dizer, quando nós falamos, nós não falamos aquilo que nós queremos, mas nós falamos o quê? Dirigido daquilo que o Espírito Santo nos inspira a falarmos, né? Então, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, é nesse momento que nós somos cheios do Espírito Santo. É aí que nós devemos ser rendidos para podermos receber, né, essa plenitude de podermos falar em língua. Então, quando a gente entende, né, essa dimensão que isso traz para nossas vidas, nós entendemos, né, que o falar em línguas é que ele faz parte do propósito de Deus nas nossas vidas. Quer dizer, é uma ferramenta do Espírito Santo que ele usa para que nós possamos o quê? Trabalhar e possamos ser trabalhados de uma forma mais profunda. Então, quer dizer, o falar em língua ele vai produzir em nossas vidas uma totalidade do ministério do Espírito Santo. Então, a linguagem sobrenatural da oração é uma ferramenta do Espírito Santo que Deus usa para realizar a sua obra em nós. E por que esse motivo tão especial do Espírito Santo estar justamente trabalhando na fala? E aí nós vamos entender isso porque, né, o próprio Tiago, ele fala lá no livro, no capítulo 3, né, ele já traz essa passagem para a gente, onde ele diz, olha, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este é o homem perfeito. É capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguindo dirigir todo o seu corpo. Veja que, embora também os navios, embora tão grandes, levados por impetuosos ventos, como um pequeno leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um membro pequeno que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque, tão pequeno fogo incendeia. Então, a língua também é fogo. Sim, a língua, o qual o mundo de inquietude, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois cada espécie, tanto de feras quanto de aves, tanto de répteis quanto de animais do mar, se doma e tem sido domados pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Então, além dessa influência natural da Bíblia, né, que vem nos mostrar a importância do falar, da fala, né, o quanto que a fala tem, ela tem uma importância espiritual nas nossas vidas, né? O próprio em Provérbios fala, né, que vida e morte, né, estão na língua. Então, quer dizer, ela pode ser uma ação de Deus, como também pode ser uma ação do diabo. Então, esta que é a causa do Espírito que está trabalhando exatamente o quê? Na língua, para que nós possamos o quê? Sermos cheios desse poder, possamos ter a nossa vida transformada por meio dessa fala, dessa oração em língua, e entregar o domínio da nossa vida nas mãos do Senhor.
Então, o Espírito Santo que ele trabalha nos homens, ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, né? E o próprio apóstolo, ele fez a oração, né? Eu rogo ao Pai que vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vem, nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará convosco. Então, nós o conhecemos porque ele habita em nós, né? Portanto, o seu agir na nossa vida vai ser muito mais profundo. À medida que nós entendemos a dimensão deste falar em língua, deste orar em língua, e quanto mais nós oramos, mais nós somos edificados, mais nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, quando ele veio habitar em nós, que ele veio cumprir parte, né, do propósito divino. Mas o propósito divino, ao enviar o Espírito Santo, o quê? É que ele habitasse em nós, para que ele produzisse em nossas vidas o quê? Né? O fruto do Espírito, né? Então, enquanto ele está habitando em nós, ele está trabalhando em nossa vida. Então, à medida que nós nos rendemos a ele, e quanto mais nós nos rendemos, quanto mais nós permitimos, mais o Espírito Santo ele realiza na nossa vida. Então, aí nós passamos o quê? A compreender e exercer o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? E o papel do Espírito Santo da redenção, né? Ele vem o que? Através do arrependimento, que é uma ação divina. Quer dizer, a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, através do arrependimento, que o homem exerce o que? A fé em Jesus Cristo e na sua obra. E através do Espírito Santo que nós somos transformados. Então, por isso, né, que o nascer de novo no homem é nascido do Espírito. E quando Nicodemos foi arguir Jesus sobre essa questão, foi o que Jesus disse para ele, né? Que era necessário que se nascesse, falou assim, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Então, aí surge a necessidade de nós o quê? Estarmos realmente nascendo de novo, nascendo do Espírito Santo. Né? E a gente pode entender que o reino de Deus ele tem 3 etapas básicas, né? A porta, o caminho, o alvo. Quer dizer, a porta é a entrada por meio de Jesus Cristo. O alvo, né, é a chegada para se alcançar o varão perfeito. E o caminho, né, esse caminho é exatamente o intervalo entre a porta e o alvo. E quem nos conduz nesse caminho é o Espírito Santo de Deus. E através desse caminhar, nessa trajetória que nós passamos, dessa nossa vida, né, cristã, nós somos o quê? Experimentados, né, e nós somos o quê? Lapidados. Então, é responsabilidade do Espírito Santo o quê? Nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor. É Ele que produz o fruto do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos leva ao quê? A uma vida transformada. Então é isso que nós temos que entender, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. E entendermos também o quanto que essa ferramenta de orarmos em língua, essa linguagem, né, de oração, ela vai produzir em nós essa transformação. Né? Vai o quê? Transformando a nossa vida. E a língua, né, como a gente vê, a língua ela controla, como diz lá em Tiago, né, ela controla todo o corpo. E é exatamente através dessa linguagem, né, que nós vamos poder sermos transformados. Né? Então, esse falar em língua ele tem um benefício que transcende muito mais, porque ele não só permite que nós falemos, mas ele, através do Espírito Santo, ele controla, né, aquilo que nós falamos. Então, ele controla aquilo que nós falamos, quer dizer, nós falamos de uma maneira sobrenatural, que esse falar nessa maneira sobrenatural que nós não entendemos, mas vai estar o quê? Trazendo uma edificação para a nossa vida. E quanto mais nós exercermos essa prática da oração em línguas, mais nós seremos edificados. Quer dizer, e aí nós podemos elencar uma série de benefícios que esse falar em língua, ele vai sendo derramado sobre a nossa vida.
né? O conhecimento por revelação. Quer dizer, através desse estreitamento, dessa nossa comunhão, essa edificação que nós vamos tendo a partir desse momento de estarmos falando em língua, né, a gente vai o quê? Vai tendo essa revelação das coisas ocultas, né? Como diz lá em Romanos, né? Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, a partir do momento que nós vamos sendo edificados através dessa linguagem sobrenatural, que é o falar em língua, que nós não entendemos o que falamos, mas nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, e à medida que nós falamos, nós somos edificados. E essa edificação é que ela vai também aumentando a nossa fé, porque quanto mais nossa fé é edificada, mais fortalecidos nós somos. E a fé, ela vem o que? Através de ouvir a palavra de Deus, e quando nós estamos orando em língua, essa palavra de Deus está sendo ministrada ao nosso coração, à nossa mente, e quanto mais nós oramos, mais edificados somos, mais a nossa fé vai crescendo. Então, quanto mais você orar em língua, mais você vai estar edificando a sua fé. E aí também, como outro benefício, nós também o quê? Nós vamos tendo uma vitória sobre a carne. Porque à medida que nós vamos tendo o nosso espírito edificado, nós vamos fortalecendo o nosso espírito. E aí nós temos o quê? A capacidade de dizer não para o pecado e sim para Jesus. Nosso espírito, ele vai vencendo a carne. E todas as vezes que nós estivermos orando em língua, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós vamos ter entendimento das coisas espirituais. Aí nós vamos poder olhar para as coisas espirituais, e não para as coisas do mundo. Nós vamos tirar os nossos olhos nas coisas terrenas e olharmos para o alto. É isso que nós temos que fazer, olhar para o Senhor. Olharmos e entendermos a vontade de Deus sobre a nossa vida. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos edificados nessa palavra, nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e aí permitimos, inclusive, que a vontade de Deus ela se cumpra na nossa vida. Nós estamos o quê? Mais sensíveis a fazer a vontade de Deus a partir do momento que nós estamos cheios do Espírito Santo. A partir do momento que nós estamos sendo edificados, nós entendemos a vontade de Deus e entendemos o quão a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E também, como benefício, nós o quê? Nós adquirimos a sensibilidade espiritual. Então, quanto mais nós oramos, falando em língua, mais a nossa mente vai sendo edificada. Então, quando você assume um compromisso de estar orando em línguas, na verdade, o Espírito Santo ele vai estar nos conduzindo ali naquilo que nós necessitamos, e nós vamos o quê? Sendo edificado, e a nossa sensibilidade espiritual vai sendo aumentada, porque a partir desse momento a gente vai estar mais sensível também para poder ouvir e compreender a voz do Espírito Santo falando conosco. Então, quando você tem essa sensibilidade de ouvir a voz, de receber a direção, de receber a instrução do Espírito de Deus, que nos fala, que nos dirige, que nos conduz, que nos direciona naquilo que nós devemos fazer. Então, você vai criando essa sensibilidade. Quanto mais você edifica, mais você adquire a sensibilidade. E ontem eu tive a oportunidade de ter uma experiência. Eu encontrei com um senhor aqui, que mora aqui nessa nossa rua. Ele sofreu um AVC, e ele está com um lado esquerdo paralisado, então ele anda assim, com muita dificuldade, arrastando-se na rua, sabe? Eu encontrei com ele próximo lá da padaria, estava indo buscar o pão, e aí encontrei com ele, e ele disse que estava indo lá na padaria ali, Dona Clara, para
comprar um biscoito que ele gosta e tudo. Eu entrei na padaria onde eu estava indo, comprei o pão, e quando eu saí da padaria, o Espírito Santo falou no meu coração que era para buscá-lo. Eu estava a pé, eu vim até em casa, peguei o carro e fui ao encontro dele. E aí ele já estava saindo lá da outra padaria. E quando ele me viu, ele se alegrou e ele disse para mim: foi Deus que te mandou aqui. Foi Deus que te mandou aqui. Eu disse: foi mesmo. E na verdade foi. Porque o Espírito Santo já havia me incomodado para que eu fosse buscar. Eu tinha ido a pé na padaria, voltei em casa, peguei o carro e fui buscá-lo. Sabe? Então, quando a gente começa a ser edificado através dessas orações em língua, nós vamos também tendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar aos nossos corações. E aí você pode ser um canal, você pode ser um instrumento, né, nas mãos do Senhor. E quanto mais edificado, quanto mais você está disponível para servir, mais abençoado é você. A própria palavra nos garante isso, né? Mais abençoado somos nós quando temos a oportunidade de abençoar alguém. Então, quando você está sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, você também está sujeito a poder ser usado pelo Senhor, né? Então, você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. E, dentre vários outros benefícios de intercessão, benefício de oração. Então, assim, quando nós somos edificados, né, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, mais experiência nós podemos ter com o Senhor. Então, que a gente possa ter essa compreensão do quanto que é importante nós orarmos em língua. Mesmo que você não entenda, aquela oração é uma oração que transcende o nosso entendimento e que nos eleva e nos aproxima do Senhor para que os propósitos dele possam se cumprir na nossa vida. Então, que a gente possa criar esse hábito de estar orando em línguas, buscando essa edificação pessoal, porque quanto mais sensibilidade você tiver, mais você vai poder estar ouvindo a voz do Espírito Santo, mais sensível à obediência aos direcionamentos do Espírito Santo, mais abençoado você estará sendo. Amém? Então, não esqueça de deixar o seu like, nem de compartilhar. Domingo nós estaremos lá e vamos orar para que o Senhor possa nos conceder essa graça, né, a cada noite, a cada estudo, a cada oração. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia que tem nos alcançado a cada dia. Que o Senhor possa nos dar essa graça, Pai, de sermos edificados através da oração em língua, que nós possamos ter essa disponibilidade, Senhor, de exercermos essa ferramenta que o Senhor tem nos concedido, que nós possamos ser sensível ao teu Espírito, sensível, ó Deus, aos teus ensinamentos, aos teus mandamentos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos conceda essa graça. Eu lhe peço a Deus que abençoe a vida de cada um dos teus filhos que está nos assistindo nesse momento, os que assistirão posteriormente, que a bênção do Senhor alcance cada lar, cada família, que o Senhor possa estar restaurando os lares, as famílias, os relacionamentos, restaurando, ó Deus, o amor, a alegria, a comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar derramando a tua paz sobre todos aqueles que estão aflitos e oprimidos. Que o Senhor, ó Deus, possa estar, em nome de Jesus, Pai, visitando nesse momento todos aqueles que estão enfermos, nos lares, nos hospitais, e que a tua bênção possa ser derramada sobre a vida de cada um deles, dando a Deus o refrigério sobre toda dor, trazendo curas sobre toda enfermidade. Em nome de Jesus, Pai especial, nós pedimos a Deus pela vida do Júlio, que o Senhor possa, Deus, estar dando uma bênção especial para ele. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa também aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa, Deus, estar abrindo portas
em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, que a bênção do Senhor possa nos alcançar a cada momento, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.